Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula nós havíamos estudado a carta de reclamação. Vimos a parte da estrutura e como que ela se organizava. Agora nós vamos para o quadro, vamos dar uma olhada na carta, num exemplo, vamos montar este exemplo ali comigo, beleza? Então, a aula de hoje, carta de reclamação. Isso, exemplo. Eu já deixei colocado aqui no quadro para a gente um texto, um comando que caiu na Universidade Estadual de Maringá. Vamos ler ali comigo. Os textos que você leu abordam uma temática única, o sal na alimentação humana. Após selecionar as informações necessárias, escreva uma carta de reclamação. Como leitor da revista Saúde, escreva uma carta ao editor, Sr. Silva, com até 15 linhas, reclamando sobre a falta de apresentação de receitas cujos temperos substituam o sal na alimentação humana. Assine a carta apenas com o nome de leitor. Beleza. Cheguei no meu vestibular, fiz a leitura dos textos, caso seja uma coletânea, ou fiz a leitura do texto, caso seja texto único, e em seguida fui para o meu comando. Como é que eu tenho que me comportar? Da seguinte maneira. Fiz a primeira leitura, entendi tudo isso, lembrei do tema, lembrei do assunto, agora está na hora de eu reler o comando e destacar as partes principais, me organizar para depois fazer a produção. Então vamos lá, vamos pegar giz colorido aqui. Os textos que você leu, olha só, essa primeira informação deste comando. Você leu textos que trazem um tema único. Neste caso aqui, o comando está nos dando o tema. Uma ótima, né? Fugir ao tema já praticamente não vai acontecer. Qual é o tema? O sal na alimentação humana. Ponto. Após selecionar as informações necessárias, escreva uma carta de reclamação. Carta de reclamação. O que é isso aqui? É o gênero textual. Gênero textual. Eu vou escrever uma carta de reclamação com as características da carta de reclamação. Escrevo uma carta de reclamação. Ponto. Como leitor da revista Saúde, o que é isso aqui? É a minha máscara, tá? Quem sou eu? Eu sou leitor da revista Saúde. Isso aqui é a minha máscara. Máscara. Ok? Como leitor da revista Saúde, escreva uma carta ao editor, Sr. Silva. Mudou mais um pouquinho. Escreva uma carta para quem? Ao editor, Sr. Silva. Duas considerações aí para a gente fazer. Primeiro, editor. Então, aqui eu tenho que pensar que ele é o meu destinatário, eu já tenho que avaliar o pronome de tratamento que eu vou utilizar. Prezado editor da revista Saúde, Sr. Silva. Eu tenho o nome dele. Foi dado no comando, professor, eu preciso usar? Claro que você precisa usar, foi dado no comando, tá? E que linguagem eu vou imprimir ao meu texto? Uma linguagem mais sofisticada, um pouco mais formal. Ele é o editor da revista Saúde. Beleza, vírgula. Com até 15 linhas. Então, qual é o nosso limite de linhas? Até, ó. O que esse até representa? Limite. Você pode escrever com 13, com 14, com 15 linhas. Prof, posso escrever com 9? Pode, meu amor, mas com todas as características que uma carta de reclamação exige. Tendo textos para te ofertar informações, mais cabeçalho, mais vocativo, mais marca de interlocução, mais objetivo da carta. Dá para fazer isso em 9 linhas? Vai ficar muito pequenininha, muito pobrezinha. Então, não é que é proibido fazer essa carta com 9, com 10. Tá te falando até
15. Então, não está te dando um limite mínimo, está te dando um limite máximo. Mas o que é mais interessante? Então, 13, 14, 15 linhas. Tudo bem? Então, com até 15 linhas, vírgula, reclamando. Isso aqui é fundamental. Vou colocar dentro de uma caixinha aqui. Reclamando, que reclamando é o gênero. Vou reclamar. Vou falar, olha, não tá bacana, não tá legal, porque se eu estou reclamando, é algo negativo. Reclamando sobre a falta de apresentação de receitas, cujos temperos substituam o sal na alimentação humana. Olha que conteúdo legal. Então, o que daí você já retirou? A revista Saúde, por meio de um texto, informou aos seus leitores sobre o sal na alimentação humana. Não é isso que você já interpretou? Muito bem. Só que, na sua concepção de leitor desta revista, você tem uma reclamação a fazer. Qual é esta reclamação a fazer? A reclamação é que está faltando a falta de apresentação de receitas. Olha o S, olha o plural, falta de apresentação de receitas cujos temperos substituam o sal na alimentação humana. Bacana. Tenho que escrever isso no meu texto? Claro que sim. Eu estou escrevendo ao Senhor para reclamar sobre a falta de apresentação de receitas cujos temperos substituam o sal na alimentação humana. Profs, assim, ipsis literis? Exato, assim. Ponto. Assine, ó, assine. Vou colocar aqui de laranjinha para destacar. Mandou assinar. Assine a carta com o nome de leitor. Quem é você nesse momento? Leitor. Você é o leitor. Maiúsculo, seu nome nesse momento. Meu nome é Aleteia, vou escrever maiúsculo. Seu nome é Carolina, você vai escrever maiúsculo. Seu nome é Pedro, você vai escrever maiúsculo. Seu nome é Alexandre, você vai escrever maiúsculo. Nesse momento você é o leitor, você vai escrever maiúsculo. Perfeito? Muito bem. O que nós fizemos aqui foi a primeira parte, tá? Que foi o levantamento dos pontos essenciais que esse comando me permite, tá? Que esse comando me dá. Agora, aqui comigo, nós vamos organizar a carta. Pessoal, o visual da carta é interessante, é importante, tá? A estética da carta é importante. A letra não precisa ser linda, claro, mas ela precisa ser legível. É uma questão de respeito também para com a pessoa que vai corrigir o seu texto. É uma questão de marcar também a sua identidade. Professor, eu tenho a letra muito feia. Treine, viva o bom e velho caderno de caligrafia, treina ali. Né? Algumas pessoas podem até me criticar por isso, tudo bem, não tem problema não. Eu trabalho com redação há muito mais de 20 anos. A realidade é, letra muito feia desestimula o corretor. Essa é a verdade. Então, se você tem a letra muito feia, vai treinar, para que ela fique pelo menos legível. Não precisa ser linda, mas ela precisa ser bem legível, ok? Pensou nisso, pensou na estrutura, pensou na letra, vamos começar a organizar o texto. Sempre de olho no nosso comando. Bom, até 15 linhas. O que eu montei? Montei aqui pra gente um quadro com as linhas. Tá? Por que esse espaço aqui, professora? Por que a senhora não colocou 5, 6, 7, 8, até 12? Porque é a parte do corpo do texto, não precisa, eu não preciso colocar tudo isso para você entender que você terá tudo isso. Até aqui tudo bem? Muito bem. Linha de número 1. O que eu faço? Eu coloco o cabeçalho. O comando me deu alguma cidade? Não. O comando me deu alguma data específica? Não. Então, eu vou colocar a data e a cidade correspondente ao dia e ao local em que eu estou no momento. Então, vou pegar a mim mesma como exemplo. Então, Maringá, vírgula, 18 de janeiro de 2017. Ponto. Linha de número 1. Prof, que espacinho é esse? Só por uma questão estética. Um pedacinho pequenininho.
é um recuo bem pequenininho. Prof, posso colocar mais pertinho, o mais pertinho possível? Pode. Aqui eu deixei um espacinho pequenininho, tá? Só por uma questão de estética, você pode deixar esse espacinho aí também. Nada de 2, 3, 4 centímetros, não é isso. É um pedacinho pequenininho. Linha de número 2. Eu adentro um pouquinho mais, tá? Adentro um pouquinho mais. E agora eu vou colocar para quem vai esta carta. Então, olha só. A linha de número 1, cabeçalho. Então, essa primeira linha, cabeçalho. Perfeito. A linha de número 2 agora eu vou colocar o vocativo. Para quem que vai a carta? Como leitor da revista Saúde, escreva uma carta ao editor, vírgula, senhor Silva. Bom, prezado editor da revista Saúde, vírgula. Teria que estar ainda na mesma linha, tá? Vou colocar aqui na frente. Senhor Silva, considere aí que a sua folha cabe tudo isso. Senhor Silva, linha de número 2. Vamos dar nome aqui para você não se perder aí no seu estudo. Prezado editor da revista Saúde, vírgula, senhor Silva, vírgula. Como é que é o nome disso? Vocativo. Tá? Prof, termina com uma vírgula? Termina com uma vírgula. Característica de vocativo, seguido de vírgula. Linha de número 3. Aí eu paro para pensar no seguinte. Vou me voltar novamente para o comando do meu exercício. Eu preciso escrever uma carta ao senhor Silva, falando para ele, em tom de reclamação, que o texto sobre o sal na alimentação humana, texto este que foi divulgado na revista, não contempla receitas de tempero, com temperos, para substituir o sal. E que você está insatisfeito com isso. Concorda comigo? Então isso tudo tem que estar aqui no corpo do texto. O que mais? Você precisa dar a marca de interlocução. Lembra? Nossa aula de carta de reclamação parte 1. Beleza, você precisa da marca de interlocução, do objetivo do texto que é fazer essa reclamação, você precisa de argumentos, né? E você precisa dizer também quem é você. Então, tudo isso vai estar entre a linha de número 3 e a linha de número 13, considerando que eu tenho até 15 linhas. Professora, por que a senhora está dizendo isso? Que eu tenho entre a linha 3 e a linha 13? Querido, assine a carta. Se eu tenho que assinar a carta, vou considerar aqui comigo, à sua direita, vou considerar a assinatura aqui no cantinho da última linha, linha 15, leitor. Vou considerar que eu preciso fazer uma despedida. Uma questão de respeito, você vai reclamar, né? Não tem o menor problema, você pode fazer a sua reclamação. Você não pode ser ofensivo, usar palavras de baixo calão, não pode terminar uma carta assim de supetão. Então, uma despedida. Onde aqui fica bem interessante essa despedida? Fica bonito que ela venha na linha 14. Então, vamos supor, aguardo mais textos. Por exemplo, ou atenciosamente, ou na certeza de ser ouvido, né, vamos colocar como leitor, ou simplesmente sem mais, tá? Então, tudo isso você pode usar aí como uma despedida. Então, acaba sobrando para você entre a linha 13 e a linha 13. Concorda comigo? Muito bem. O que eu tenho que colocar aqui? Você precisa dizer quem é você, então vamos supor um início para essa carta. Sou leitor, ó, você pode vir aqui embaixo da letrinha M ali, na linha 3, né? Sou leitor da revista Saúde. Então, quem é você? Sou leitor da revista Saúde. Você está me entendendo? Então, começar se apresentando é uma ótima maneira. Beleza?
Sou leitor da revista Saúde e li recentemente um artigo que saiu sobre a edição. Ele é o editor, ele não é o dono da revista, então você não vai escrever na sua revista, não fica bacana, tá? Então saiu sobre a sua edição uma reportagem sobre o sal na alimentação humana. Entretanto, gostaria de deixar claro uma reclamação, ou deixaria de escrever uma reclamação, ou quero reclamar sobre a falta da apresentação de receitas cujos temperos substituam o sal na alimentação humana. Ponto. Tá? Caro editor, agora você já até pode usar um outro pronome menos sofisticado aqui. Caro editor, ter receitas que nos diga como substituir o sal na alimentação humana seria de grande valia. O senhor deveria preocupar-se bastante com essa consideração que eu estou fazendo, pois blá, 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 blá. Então, toda a parte argumentativa, que é o corpo do texto, vem entre a linha 3 e a linha 13. 10 linhas. Aqui, 1 ou 2 parágrafos. Nada de 3, 4, 5 parágrafos. Um parágrafo gordinho ou 2 bem subdivididos, tá? Preferencialmente, se você optar por 2 parágrafos, tem que ser bem metódico. 5, 5, no máximo 4, 6. Não vai colocar um parágrafo com 8 linhas e o outro com 2 linhas. Estruturalmente, seu texto vai ficar feio, tá? Então, 10 linhas aí, substitua. E daí vem aquela parte de colocar todo o conteúdo, beleza? Não se esquecendo de que trata-se de uma carta de reclamação. Em seguida, você faz a despedida e termina com a assinatura. Ok? Então, temos hoje este exemplo de carta de reclamação. Até a próxima!